Bom dia, pessoal. Como vocês estão? E aí, começou uma nova semana, né? Tá todo mundo animado para trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de filho. Bom, gente, eu venho aqui com um conteúdo muito bacana que eu quero falar sobre o tempo. O tempo, sim, no sentido de cronológico, de cronos. Gente, eu gosto muito do tempo. Eu acho que o tempo ele é um grande revelador de coisas, de situações. Tem gente que fala que o tempo é o inimigo, né? Que aí o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Mas o tempo também, ele tem uns aspectos bons. E eu quero poder falar, em poucas palavras, desse aspecto bom do tempo, né? Vamos recordar um pouco, vamos sonhar um pouco, né? A gente começa já a semana, eu não quero começar com um tema pesado. Olha aqui. Algumas coisas, gente, eu estava observando a respeito do tempo, né? Que eu anotei aqui no meu roteiro. E são coisas que são muitas verdades. Eu sei que cada pessoa pode sentir de uma maneira diferente, né? Mas eu creio que qualquer um de vocês que está me ouvindo agora pode ter uma dessas sensações, ou dessas percepções, ou desse raciocínio a respeito do tempo. Olha aqui, o tempo passa e não temos o controle disso. Quem dera, né? Que a gente pudesse pegar o tempo nas nossas mãos e segurar, né? Principalmente quando a gente está vivendo uma coisa boa na nossa vida, você já reparou? A gente deseja que o tempo não passe, não acabe, né? Mas quando a gente também tá num momento difícil, né? Tem uma dívida para pagar, uma coisa chata para resolver, né? A gente quer que esse tempo não chegue logo. Mas quando a gente quer que uma coisa boa aconteça, né? A gente fica igual criança. Você já viu criança na época de Natal, né? Quando tá na véspera, a criança já ela nem dorme direito, né? Porque ela no dia seguinte ela vai estar esperando o presente, o Papai Noel levar o presente, né? No caso, o Papai Noel é o pai dela, né? Ou a pessoa que dá o presente. Então ela fica ansiosa, né? Ela quer que a noite passe logo e que chegue logo aquele momento bom para receber o presente. E muitas vezes nós também somos como crianças, né? Eu aprendi que o tempo também, gente, é esclarecedor. O tempo esclarece as dúvidas, né? Os conflitos. Eu acho que o tempo, ele é um grande resolvedor de conflito. Porque aquele momento em que acontece uma coisa ruim, uma tragédia, ou um evento muito chato envolvendo muitas pessoas, a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado, né? O que tá certo parece que tá errado, o que tá errado parece que tá certo. Aquele momento que tá todo mundo falando, todo mundo nervoso, com os ânimos agitados. Você já reparou que depois, quando acalma, vai passando os dias, as semanas. Você já reparou que a cabeça da gente fica mais clara para a gente entender o que aconteceu? A gente vê que às vezes aquela pessoa que está fazendo cena, que tá dando uma de coitada, não é tão coitadinha assim, e aquela pessoa que está sendo criticada, apontada, julgada, responsabilizada, de repente não tinha tanta culpa assim, ou não tinha culpa nenhuma, né? A gente cansa de ver aí nas situações difíceis que acontecem entre pessoas aí, né? Tudo indica que naquele momento aquela pessoa foi culpada de determinada coisa que ela fez ou que ela falou. Aí quando o tempo vai passando, gente, o tempo vai resolvendo, vai esclarecendo, né? Vai dizendo quem que é quem. Eu acho que o tempo ele tem essa qualidade e eu gosto dessa parte. Olha aqui. O tempo expõe quem tá certo, quem tá errado, né? Que aquela pessoa que se fez de vítima não era tão vítima assim. Eu acho que o tempo, gente, ele conserta algumas coisas. Vai ter coisas que não vai poder mais voltar. Mas tem coisas que podem ser consertadas. Por exemplo, uma amizade que foi desfeita, né? Um laço que foi quebrado, uma confiança que foi desfeita. Eu acredito que quando o tempo passa, as emoções vão acabando, vai vindo mais o raciocínio lógico. Eu acho que o tempo ajuda também a dissolver as dúvidas, a resolver alguns problemas, tá bom? Eu acho que o tempo também, ele faz os relacionamentos amadurecerem, né? Sabe aquela situação em que há muita crise, né? Entre pessoas, muita briga, né? Muita afronta, muito levante. Aí às vezes você se afasta um pouco daquelas pessoas, fica um tempo sem ver, sem se tocar, sem ter contato físico. Aí com o tempo
as pessoas que estão de fora, né, vão vendo, né, quem tá certo, quem tá errado, né? As coisas vão se resolvendo. Às vezes precisa ter esse afastamento. O tempo também ajuda nisso. O tempo, gente, ele diminui a intensidade dos sentimentos. Como eu já falei, né? Naquele momento, depois que acontece algo de ruim, tá aquela raiva, aquele ódio, todo mundo se acusando, todo mundo se esmurrando, falando coisas baseadas na emoção. Quando acalma um pouco a tempestade, né? Cada um vai pro seu canto, vai passando alguns meses, alguns anos, entendeu? Muitas coisas vão sendo reveladas a respeito do caráter daquela pessoa, né? Que aquele caráter não era tão ruim ou não era tão bom, né? Dependendo da situação. O tempo também ajuda nisso. Ele é um grande resolvedor. E para terminar, o tempo mostra a atitude que tem que ser tomada, certo? Ou que precisa ser tomada. Eu acredito que o tempo, ele é um professor. Ele ensina que agora é hora de terminar essa amizade, que agora é hora de engatar outra amizade, que agora é hora de terminar esse relacionamento. O tempo mostra, entendeu? Coisas que quando a gente está com a cabeça muito cheia, a gente não vê, que está na hora de avançar para o novo ciclo, tentar novos planos, nossos projetos. O tempo diz, né? Ele dita algumas regras também, que está na hora da gente se mover. O tempo diz também que está na hora da gente abrir mão de certas coisas, né? Tem coisas que a gente acha que tem que persistir o resto da vida, né? Porque a gente tem aquelas frases que diz que o vencedor nunca desiste, né? Mas às vezes o tempo, ele chega pontuando, falando, gritando, olha, tá na hora de abandonar isso não vai dar mais. Isso já deu o que tinha que dar. Não adianta você mais persistir. Já está na hora de você ir para uma outra fase, uma outra coisa. Isso serve para tudo, gente. Para projeto, relacionamento entre pessoas. O tempo diz, sabe? O tempo também desgasta certas coisas, né? O tempo diz que já está na hora. Isso aí já está muito desgastado. Já está na hora de começar, de ir para novos começos. Olha aqui. Aqui foi algumas coisas que eu listei do que eu penso sobre o tempo. É minha opinião pessoal. Eu não sei se você vê dessa maneira, né? Mas que o tempo esclarece muita coisa, sim. Acalma um pouco a tempestade, né? A única coisa que o tempo não faz é apagar as dívidas, né? Porque o tempo faz a dívida gerar juros, né? Aumentar os juros. Mas no que diz respeito a ações, atitudes, coisas que você tem que fazer, o tempo sim, o tempo influencia, determina, e essa é a maneira como eu vejo o tempo, tá bom? Às vezes pode ser um vilão, às vezes também pode ser um herói, né? Às vezes é vilão quando nossos cabelos começam a ficar branco, né? A gente vê que a gente começa a ter as primeiras rugas, né? Às vezes ele é vilão, né? Quando no que diz respeito assim a deixar a gente cansado, né? Tem aquela frase que diz, né? Que a pessoa foi vencida pelo cansaço, né? Que o tempo passou e a pessoa se deixou vencer pelo tempo. Ele também tem esse aspecto negativo. Às vezes é negativo para um, mas pode não ser para outra pessoa, tá bom? Então isso foi apenas uma reflexão. Aproveita bem o seu tempo. O tempo ele não volta mais, né? Isso é uma coisa que todo mundo concorda. Coisas que você viveram lá atrás não vai voltar mais. Quer seja boa, quer seja ruim. Que às vezes as pessoas com quem você viveu certas coisas, ou boa ou ruim, de repente não estão mais entre nós, né? Ou de repente essas pessoas já amadureceram, já mudaram de cidade, de país, já mudaram de rota, entendeu? Não adianta você querer pegar o que aconteceu lá atrás e querer viver nos dias de hoje, né? Resta também muitas vezes a nostalgia, né? A gente fica às vezes nostálgico, lembrando o que passou, aquela parte boa da infância, da adolescência, aí vem as músicas, né? Os filmes, as novelas. Essa parte é muito gostosa de lembrar, mas não deixa que o tempo pare a sua vida, tá bom? Porque o tempo ele não para. O que tem que fazer, faz logo. É bom, não vai te prejudicar, nem prejudicar os outros. Faz logo. Porque o tempo, gente, você não recupera. É uma das coisas que eu aprendi também do tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seus comentários. O que você acha do tempo? O que é o tempo para você? Você lembra de um tempo bom da sua vida? Ou de um tempo que você não quer sequer lembrar? Você lembra de um episódio que aconteceu num determinado tempo que fez você amadurecer? Que foi como uma lição para você?
Abre seu coração, você não precisa se identificar nesse seu nome, nem de onde você está. Eu quero que você fale o que que você acha do tempo? Qual é a percepção que tem o tempo para você? Muito obrigado, tá? Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilha, ativa o sininho. Eu quero que o YouTube mande bastante vídeos como esse, tá bom? Motivacionais, de reflexão, que vai ajudar você a mudar muita coisa na sua vida. Muito obrigado e boa semana, tá bom? E toma muito cuidado, aproveita, porque o tempo perdido, ele não volta mais. Tchau.